Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé, um dos textos mais citados, mais pregados e mais romantizados de toda a Bíblia. É nele que lemos sobre Abraão, Moisés, Noé, Sara, Gideão, Davi, heróis que se tornaram símbolo da confiança em Deus. Mas há algo que quase ninguém percebe. Hebreus 11 não é um hino à conquista, é um memorial de sacrifício. Por séculos, a Igreja leu esse capítulo como se fosse uma galeria de vitórias humanas. Pela fé venceram reinos, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Mas Charles Spurgeon dizia: a fé que não sangra não é fé, é teoria. E é justamente esse o segredo esquecido. A fé de Hebreus 11 é uma fé que morre antes de vencer. A fé que não exige explicação. A fé que não depende de resultado. A fé que permanece mesmo quando Deus se cala. Hoje, vivemos uma geração que quer usar a fé para alcançar conforto. Mas os antigos a usaram para carregar cruzes. Querem milagres, mas rejeitam o altar. Querem promessas, mas fogem do processo. E é por isso que Hebreus 11 se tornou o capítulo mais citado e o menos compreendido. Spurgeon dizia que os santos do passado foram grandes não porque receberam o que queriam, mas porque não desistiram quando Deus disse, ainda não. Hebreus 11 não é sobre vitórias terrenas, é sobre a eternidade que nasce do sofrimento. É o testamento dos que creram até morrer. Neste vídeo, você vai enxergar Hebreus 11 como nunca antes. Vai descobrir o que realmente moveu aqueles homens e por que o mundo não era digno deles. Se você busca uma fé que resiste ao silêncio, que floresce na espera e que glorifica a Deus mesmo sem recompensa, fique até o fim. Porque Hebreus 11 não veio para te inspirar, veio para te confrontar. A primeira frase de Hebreus 11 é uma sentença que deveria estremecer qualquer alma que ousa crer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Esse versículo é o alicerce de toda a vida cristã. É o ponto onde a razão se curva diante do invisível e o homem se rende a um Deus que fala no silêncio. A fé é a linguagem do céu, e o céu fala com os que não precisam ver. A geração moderna quer sentir antes de obedecer, ver antes de crer, entender antes de se render. Mas a fé de Hebreus 11 começa onde o entendimento humano termina. É uma entrega que não exige mapa, uma obediência que não precisa de provas, um amor que não calcula recompensas. Spurgeon dizia: a fé é o olho da alma. Ela enxerga o sol mesmo quando o mundo está coberto por nuvens. E é por isso que tantos já não enxergam, porque fecharam os olhos espirituais em troca de uma religião sensorial. A fé que agrada a Deus não nasce no conforto, nasce na escuridão. Abel ofereceu um sacrifício sem manual. Enoque andou com Deus sem exemplo. Noé construiu uma arca sem chuva. Abraão saiu sem destino. Eles ouviram a voz, e isso foi o suficiente. Não pediram garantias, não exigiram sinais, não perguntaram por quê. Obedeceram, mesmo quando tudo parecia irracional. A fé deles não era um sentimento, era submissão. E é isso que o mundo moderno desaprendeu. Crer é submeter-se. Hoje, muitos dizem, eu creio, mas vivem de acordo com suas emoções. Se a porta se abre, chamam de milagre. Se se fecha, chamam de ataque. Esquecem que a mesma fé que vê o mar se abrir é a que também atravessa o deserto quando o mar não se move. Deus nunca prometeu que a fé seria um atalho. Prometeu que seria um caminho estreito. E é nesse caminho que ele forma os verdadeiros filhos, não entre vitórias e aplausos, mas entre dúvidas e lágrimas. O texto não diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se conquistam. Diz: das coisas que se esperam. Esperar, esse é o verbo mais difícil da fé, porque a fé de verdade não se alimenta de respostas, mas de promessas. Ela não se sustenta pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é. E quando o tempo passa e nada muda,
e o céu parece em silêncio, é ali que Hebreus 11 se revela. Porque a fé não floresce nos dias de festa, mas nos vales de silêncio. Spurgeon dizia: quando Deus parece esconder o rosto, é porque quer ensinar você a crer na sombra. E quantos ainda creem na sombra? Quantos permanecem firmes quando não há profecia, não há cura, não há resposta? O cristão que vive de visões será abalado quando as visões cessarem. Mas o que vive da fé permanecerá, porque o invisível nunca deixa de existir, apenas deixa de ser visto. Abraão viu o invisível. Ele partiu sem saber o destino, confiando apenas em uma voz. E quando Deus lhe pediu o filho, ele não discutiu, porque sua fé não estava na promessa, estava no prometedor. E é isso que o Espírito Santo quer restaurar nesta geração, uma fé que não precisa de palco para ser provada. A fé de Hebreus 11 é silenciosa, mas firme. Sofre, mas não recua. Chora, mas não desiste. Anda, mesmo sem ver. É a fé que sustenta o servo quando o milagre não vem, que mantém o coração em paz quando a dor não explica nada, que continua crendo quando todos ao redor já se renderam ao desespero. Essa é a fé que o céu honra, a fé que enxerga o invisível. Talvez Deus tenha te colocado em um tempo onde tudo parece oculto, parado, silencioso, mas isso não é ausência, é treinamento. Ele está te ensinando a viver pela visão espiritual, não pelos sentidos. E se você aprender a crer no invisível, verá o que poucos veem. Que a fé não é uma emoção passageira, é uma aliança eterna. Quando lemos Hebreus 11, à primeira vista, parece um desfile de vitórias. Homens que, pela fé, venceram reinos, fecharam a boca dos leões, escaparam do fio da espada. É inspirador. É glorioso. É o tipo de texto que enche auditórios e alimenta pregações triunfalistas. Mas o Espírito Santo que inspirou essas palavras não as escreveu para exaltar vencedores terrenos, e sim mártires eternos. A fé de Hebreus 11 não é linear. Ela tem duas faces. Uma conquista, a outra suporta. Uma celebra vitórias visíveis, a outra sobrevive a derrotas invisíveis. Ambas são fé, mas apenas uma delas continua quando a glória acaba. E aqui está a verdade que muitos ignoram. A fé que vence é bela, mas a fé que suporta é divina. Logo após descrever os heróis que conquistaram reinos, o texto muda de tom. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Hebreus 11, 35. Outros. Essa palavra separa os dois mundos da fé. De um lado, os que viram milagres. Do outro, os que morreram crendo. De um lado, o espetáculo. Do outro, o sacrifício. E Deus chama os dois de meus, mas é dos outros que o mundo foge. São os invisíveis, os esquecidos, os que não aparecem nos púlpitos, nem são lembrados nas conferências. Ninguém quer pregar sobre os que morreram sem livramento, sobre os que oraram e não viram resposta, sobre os que suportaram sem entender. No entanto, é exatamente sobre eles que o céu se inclina. Charles Spurgeon dizia: a fé que canta no fogo vale mais do que a fé que dança no palco, e é isso que o Espírito está restaurando. Uma fé que não depende de aplauso nem de explicação, mas de fidelidade. O texto continua. Experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Hebreus 11, 36, 37. Perceba, é a mesma fé. A mesma que venceu reinos, agora sangra em silêncio. A mesma que fechou bocas de leões, agora tem o corpo cerrado. A mesma que libertou, agora é encarcerada. Mas o testemunho permanece. Deus continua sendo digno, mesmo quando não livra. A igreja moderna idolatra a fé que conquista, mas despreza a fé que suporta. Prega sobre vitórias, mas não ensina sobre resistência. Quer o poder de Daniel, mas não a fornalha dos 3 hebreus. Quer a glória de Elias, mas não o deserto de Horebe.
Mas é no fogo que a fé se prova. É no silêncio que a fidelidade se revela. Muitos hoje medem a presença de Deus pelos resultados. Se tudo vai bem, Deus está agindo. Se tudo vai mal, ele se ausentou. Mas Hebreus 11 inverte essa lógica. Deus estava tão presente no trono de Davi quanto na prisão de Jeremias. A fé que suporta é a fé que não precisa entender para continuar. Spurgeon escreveu: a fé madura não exige flores no caminho. Ela anda sobre pedras afiadas, sabendo que cada ferida a aproxima do céu. Essa é a fé que Jesus teve. Ele orou no Getsêmani e não recebeu alívio. Foi até a cruz e não teve livramento. Mas foi essa fé que salvou o mundo. E se o próprio Filho foi aperfeiçoado pela dor, quem somos nós para exigir caminhos fáceis? Deus está chamando esta geração a amadurecer, a parar de usar a fé como ferramenta de conforto e voltar a usá-la como altar de entrega. Porque há momentos em que crer é mais difícil do que agir. A fé que conquista é celebrada pelos homens, mas a fé que suporta é lembrada por Deus. Talvez você esteja nesse segundo grupo. Talvez esteja orando há anos, sem resposta. Talvez esteja sendo testado em silêncio, carregando dores que ninguém vê. Saiba de uma coisa: o céu te reconhece. O mesmo Espírito que inspirou os nomes de Abraão, Moisés e Davi em Hebreus 11 também vê o seu nome escrito no livro da fidelidade. O mundo pode te ignorar, mas o céu te aplaude. Porque dos que suportam, diz o texto, dos quais o mundo não era digno. De Hebreus 11:38. E é por isso que Hebreus 11 não é apenas um memorial de conquistas, mas um santuário de lágrimas. Um templo erguido com o sangue dos que creram até o fim. Deus ainda está procurando esses outros, os que não desistem, os que suportam, os que continuam crendo, mesmo que morram sem ver. Essa é a fé que o inferno não consegue apagar. A fé que não depende de resultado, mas depende da cruz. Há uma frase em Hebreus 11 que deveria estremecer cada pregador da fé moderna. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Hebreus 11:13. Essa é, talvez, a linha mais escandalosa de toda a Bíblia. Eles morreram, mas não viram. Creram, mas não tocaram. Esperaram, e mesmo assim, partiram deste mundo sem testemunhar o cumprimento do que Deus lhes prometeu. Mas note, o texto não diz que morreram decepcionados. Diz que morreram na fé. A fé deles não dependia de resultados. Era uma fé que atravessava o túmulo. Eles não creram para possuir, creram para obedecer. Não buscaram o consolo da promessa, mas o caráter do prometedor. E é aqui que a maioria tropeça. Porque a igreja moderna transformou fé em transação. Creia e conquiste. Plante e receba. Determine e alcance. Mas Hebreus 11 destrói essa teologia imediatista, porque os maiores heróis da fé foram os que morreram sem receber nada, e mesmo assim não recuaram. Abraão foi chamado para uma terra prometida e viveu nela como estrangeiro. Deus lhe prometeu uma descendência, e ele morreu vendo apenas um filho. Sara esperou anos e anos por um milagre, e mesmo após o nascimento de Isaque, nunca viu as estrelas e a areia se tornarem multidão. E ainda assim, diz o texto, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10. Eles não queriam posse, queriam presença. Não buscavam uma terra física, buscavam uma pátria eterna. Eles compreenderam que todas as promessas terrenas são apenas sombras de uma promessa celestial. Spurgeon dizia: Deus nunca decepciona. Nós é que interpretamos suas promessas de forma pequena demais. Abraão esperava um território, e Deus estava construindo um reino. Moisés buscava Canaã, e Deus preparava a eternidade. Os profetas ansiavam por justiça, e Deus planejava o Calvário. As promessas não falharam, apenas não cabiam neste mundo. E talvez seja por isso que tantos desanimam hoje,
porque esperam em um Deus de resultados, não em um Deus de eternidade. Querem que o tempo prove o que só a eternidade pode revelar. A fé de Hebreus 11 é diferente. Ela vive em tendas, mas sonha com tronos. Ela sofre na terra, mas descansa no céu. Ela não precisa que Deus apresse o cumprimento, porque já aprendeu a confiar no tempo dele. Spurgeon dizia que há maior glória em esperar do que em receber, porque quem espera revela fidelidade. Quem insiste revela amor. Quem não desiste revela que o coração está preso em Deus, não nas recompensas. Esses homens e mulheres morreram sem herdar a terra, mas herdaram algo maior, o testemunho. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11, 2. O testemunho deles ecoa pelos séculos. Não foram lembrados pelas vitórias visíveis, mas pela permanência invisível. Eles não construíram impérios, construíram exemplos. Eles não receberam coroas, mas se tornaram colunas da fé. A promessa que não chegou no tempo deles, alcançou o nosso. O Messias que eles esperaram, nós conhecemos. O Cordeiro que eles imaginaram, nós vimos crucificado. Eles olharam de longe o que nós abraçamos de perto. E isso nos torna mais responsáveis. Porque se eles creram sem ver, como nós ousamos duvidar depois de ver? A verdade é que Deus não falhou com eles, apenas estava tecendo um plano maior. O que parecia demora era preparação. O que parecia silêncio era arquitetura divina. A promessa estava vindo, só que em outra geração. É por isso que a fé bíblica não tem prazo de validade. Ela sobrevive às estações, atravessa séculos e se aperfeiçoa na eternidade. Se você está esperando por algo e parece que Deus se esqueceu, lembre-se, as promessas de Deus nunca morrem, apenas amadurecem. Os homens de Hebreus 11 entenderam isso. Eles morreram com os olhos voltados para cima, e Deus os recebeu como vencedores. Porque no fim, a verdadeira vitória da fé não é receber o que se pede, é permanecer crendo, mesmo quando tudo parece perdido. E talvez o que você chama de promessa atrasada seja apenas uma parte do plano que Deus está reservando para uma história muito maior que a sua. Eles morreram sem ver, mas o céu viu. Eles não receberam, mas o trono os aguardava. Porque a fé que espera até o fim é a fé que o céu aperfeiçoa. No coração de Hebreus 11 surge um nome que carrega peso e glória: Moisés. Um homem que tinha tudo o que o mundo poderia oferecer: poder, conforto, luxo, prestígio. Cresceu no palácio mais rico do Egito, educado com o melhor da ciência, da arte e da política da época. Aos olhos humanos, o trono já era seu. Mas então, algo aconteceu. A fé abriu seus olhos para o invisível. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11, 24. Recusou. Essa é uma das palavras mais revolucionárias de toda a Escritura, porque a fé verdadeira não se mede apenas pelo que você aceita, mas pelo que você recusa. Moisés entendeu que o trono do Egito era dourado demais para quem havia visto a glória de Deus. Ele percebeu que as riquezas do mundo são grilhões disfarçados, que o poder terreno é uma coroa de areia, que o prazer passageiro é um veneno doce. E então ele fez o impensável, abriu mão de tudo o que os outros lutavam para conquistar, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus 11, 25. Spurgeon dizia: a fé que não renuncia não é fé, é ambição disfarçada. E é por isso que tantos se dizem crentes, mas vivem escravos do que não conseguem abandonar. Falam de fé, mas se curvam ao conforto. Cantam sobre entrega, mas se vendem por um elogio. Pregam sobre cruz, mas adoram o trono. Moisés poderia ter ficado no palácio, coroado e aplaudido, com todo o Egito aos seus pés. Mas preferiu andar com escravos no deserto, porque viu o que o trono não podia dar.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11:26. Essa é a fé que enxerga além. A fé que entende que os prazeres do pecado são reais, mas curtos, que as promessas do mundo brilham, mas queimam, que o trono de hoje é o cativeiro de amanhã. Moisés recusou não porque era tolo, mas porque era lúcido. Ele sabia que o brilho do Egito apaga rápido. Sabia que um dia os palácios se tornariam ruínas. Sabia que a glória dos homens é fumaça. E ainda assim, quantos de nós preferimos o Egito? Quantos ainda chamam de bênção aquilo que apenas nos prende? Quantos trocam o chamado de Deus por segurança emocional, aplauso social, estabilidade financeira? A fé verdadeira vai sempre exigir um não. Um não para o pecado. Um não para a vaidade. Um não para o orgulho. Um não para o trono. Porque a fé que Deus honra é a fé que prefere o altar. Spurgeon escreveu: muitos querem a glória de Cristo, mas não o vitupério de Cristo. Mas foi esse vitupério, a vergonha, o escárnio, a rejeição, que Moisés abraçou. E é por isso que o céu o registrou entre os gigantes da fé. O texto diz que ele tinha em vista a recompensa. Não a recompensa humana, mas a divina. Moisés olhava para o invisível. Enquanto todos viam o palácio, ele via o deserto. Enquanto todos viam ouro, ele via o cordeiro. Enquanto todos viam poder, ele via propósito. E é isso que a fé faz. Ela muda o foco. Faz você ver o eterno em meio ao transitório. Faz você escolher o invisível, mesmo quando o visível te seduz. Hoje, o Espírito Santo está levantando novamente homens e mulheres que recusem o trono, que escolham o deserto ao invés da vaidade, que prefiram o altar ao invés da fama, que compreendam que seguir a Cristo é caminhar contra o fluxo. Talvez Deus esteja te pedindo algo que dói. Talvez Ele esteja dizendo: recuse. Recuse a oferta fácil. Recuse a oportunidade que te afasta da santidade. Recuse o conforto que te prende à mediocridade espiritual. Porque a fé que recusa é a fé que será recompensada. O mundo chamou Moisés de insensato, mas Deus o chamou de meu servo fiel. O Egito o perdeu, mas o céu o ganhou. E essa é a escolha diante de você também. Viver aplaudido pelo mundo ou aprovado por Deus. No fim, o trono do Egito passa, mas o altar da fé permanece para sempre. Há um ponto em Hebreus 11 em que o Espírito Santo muda o tom da narrativa e a voz do texto deixa de soar triunfante para se tornar cortante. Depois de citar as vitórias e conquistas dos heróis da fé, o autor fala de um outro grupo. Um grupo sem nome, sem rosto, sem palco. Um grupo que não venceu, mas também não desistiu. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Hebreus 11, 36, 37. Esses outros são os verdadeiros gigantes da fé, porque a fé deles não abriu mares, abriu feridas, não trouxe livramento, trouxe cicatrizes, não recebeu aplausos, recebeu apedrejamentos. Mas foi essa fé, a fé do silêncio, a fé do sofrimento, a fé da espera, que o céu declarou digna de eternidade. Spurgeon dizia: Deus escreve seus melhores hinos no vale mais escuro. E é isso que Hebreus 11 mostra, que o céu escreve as maiores histórias de fé nos capítulos que o mundo gostaria de apagar. Esses outros não viram anjos descendo, nem milagres acontecendo. Eles viram o fogo se aproximando, o inimigo avançando, a espada descendo. E ainda assim, permaneceram crendo. Porque a fé verdadeira não depende de explicação. Ela não precisa que Deus fale. Ela se sustenta com o silêncio dele. Ela não exige sinais. Ela se alimenta da confiança. A geração moderna aprendeu a crer apenas quando há ruído. Quer sentir algo, ver algo, entender algo.
Mas o céu se manifesta muitas vezes no som que não se ouve, no espaço entre uma oração e a resposta que ainda não veio. José não ouviu Deus explicar por que foi traído, esquecido, preso. Jó não recebeu justificativas para a dor. João Batista foi decapitado sem ouvir uma resposta do Messias. E Jesus, o Filho amado, o Cordeiro perfeito, gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Se até ele enfrentou o silêncio, quem somos nós para exigir barulho? O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento, é o laboratório da fé. É onde aprendemos a andar por confiança, não por confirmação. Spurgeon escreveu: a fé que sobrevive ao silêncio é a que mais se parece com a de Cristo, porque foi no silêncio do Calvário que o maior ato de fé aconteceu. Não houve trovão, nem coral de anjos, nem voz do céu, apenas sangue, dor e obediência. E mesmo assim, Jesus permaneceu. O silêncio é o altar onde a fé amadurece. Muitos oram pedindo que Deus fale. Poucos estão prontos para quando ele se cala. Mas a fé dos outros era assim. Eles não precisavam ouvir, bastava saber. Saber que ele continua sendo Deus. Saber que o trono ainda está ocupado. Saber que a promessa ainda é fiel. É fácil cantar quando o mar se abre. Difícil é continuar crendo quando o mar se fecha. É fácil pregar sobre fé quando tudo dá certo. Difícil é mantê-la quando o céu parece de ferro. Mas é nesse lugar que Hebreus 11 se cumpre. No escuro, no cativeiro, no luto, na dúvida. O texto diz: andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Hebreus 11:37. E mesmo assim, o Espírito escreve: dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11:38. O mundo os rejeitou, mas Deus os exaltou. Eles perderam tudo aqui, mas ganharam o que o tempo não pode corromper. O cristão moderno quer ser digno do mundo, quer aceitação, sucesso, aprovação. Mas os de Hebreus 11 eram tão santos que o mundo não os merecia. E talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você. Crer no meio do silêncio, servir no meio da dúvida, permanecer no meio da ausência. Porque a fé que não depende de vós é a fé que já aprendeu a ouvir o coração de Deus. Se o céu está em silêncio, é porque o teste começou. E se o teste começou, é porque há glória à frente. Fé não é saber o que vai acontecer, é saber quem continua no controle. A fé que aguenta o silêncio é a fé que nunca será apagada. Porque o silêncio que dói hoje é o mesmo que ecoará amanhã como testemunho diante do trono. Após descrever cada nome, cada renúncia, cada lágrima dos heróis da fé, o autor de Hebreus 11 encerra com uma revelação surpreendente, talvez a mais grandiosa de todas. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Essas palavras mudam tudo. O Espírito Santo está dizendo: a história deles ainda não terminou. Eles morreram, mas não foram esquecidos. Eles sofreram, mas não sofreram em vão. Porque a promessa que eles esperaram, espera por nós. A fé deles e a nossa fazem parte da mesma linhagem, da mesma corrente, da mesma eternidade. Eles olharam para frente. Nós olhamos para trás. Eles viram o esboço. Nós vemos a cruz. Eles sonharam com o Redentor. Nós conhecemos seu nome. Mas o que Deus está dizendo é: o plano ainda está em andamento. A história da fé não terminou com eles. Continua em nós. Eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Ou seja, a obediência deles preparou o caminho para o Evangelho chegar até aqui. E agora, a nossa fidelidade completa o testemunho deles diante do trono. Spurgeon dizia: a fé não morre, ela muda de geração.
A chama que acendeu o coração de Abraão, o altar que sustentou Elias, a cruz que guiou Paulo, tudo isso foi entregue a nós, para que continuemos o mesmo caminho. Isso destrói qualquer noção de fé individualista. A fé não é um bem pessoal, é uma herança coletiva. O céu está esperando que terminemos o que eles começaram. Mas será que estamos à altura dessa herança? Será que a nossa fé honra a deles ou a contradiz? Será que vivemos com o mesmo senso de eternidade? Ou nos tornamos cristãos que creem apenas para ter uma vida melhor e não uma vida santa? Os heróis de Hebreus 11 morreram esperando uma cidade que não construíram, um reino que não viram, uma redenção que só chegou com Cristo. E agora, nós vivemos no tempo da promessa cumprida. Mas, ironicamente, muitos que conhecem o Cordeiro vivem com menos fé do que os que apenas o esperavam. Eles esperaram o Messias em sombras. Nós o temos em glória. Eles creram sem ver. Nós vemos e ainda assim duvidamos. Spurgeon escreveu: Deus reserva o cumprimento das suas promessas para que as gerações se completem na eternidade. Isso significa que nenhuma lágrima dos antigos foi desperdiçada. Cada altar, cada renúncia, cada oração de fé ecoa até hoje e se aperfeiçoará no dia em que estivermos juntos com eles, quando Cristo retornar. A promessa que eles esperavam é o reino eterno, a nova Jerusalém, a ressurreição dos santos, a consumação do propósito divino. E enquanto essa promessa não se cumpre totalmente, o Espírito está convocando uma geração de fé que não desonre os que vieram antes. Eles entregaram a tocha, e nós a carregamos agora. Eles viveram no anonimato, mas nos entregaram a palavra. Eles morreram em silêncio, mas nos legaram o som da verdade. Eles andaram por deserto, para que andássemos pela graça. E o que Deus espera de nós? Que sejamos dignos da herança, que não diluamos a fé em conforto, que não troquemos o altar por um palco, que não vendamos a cruz por aplausos. A fé deles custou sangue. A nossa, muitas vezes, não custa nada. Mas Deus está chamando esta geração a voltar à raiz, a fé que resiste, que não negocia, que não retrocede. A promessa ainda espera por nós. Não a promessa de riqueza, mas de glória. Não de prosperidade, mas de perfeição. Não de sucesso, mas de santidade. O céu ainda aguarda o dia em que a corrente da fé se completará, quando os de ontem e os de hoje se unirem diante do trono e a promessa finalmente se cumprir. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Nesse dia, Abraão verá a cidade. Moisés pisará na terra prometida. Os mártires levantarão suas coroas. E nós, os últimos, veremos o cumprimento do que eles apenas vislumbraram. A promessa não falhou. Ela apenas espera a nossa fidelidade. O capítulo 11 de Hebreus termina sem um ponto final. Termina com um eco. Um chamado que atravessa séculos e chega até nós. Um sussurro do Espírito Santo perguntando: e vocês continuarão essa história? Porque o texto não fala apenas sobre eles, fala sobre nós. Os heróis da fé estão no palco da eternidade, olhando para esta geração, esperando que alguém segure a tocha que eles deixaram cair entre o pó e o sangue. Eles correram sua parte da corrida. Agora é a nossa vez. Mas o que Deus procura hoje é raro. Não é fé de conveniência, é fé de convicção. Não é fé de palco, é fé de altar. Não é fé que busca conforto, é fé que suporta cruzes. Spurgeon dizia: a fé não é feita para os dias de bonança, mas para as noites de tempestade. E talvez seja por isso que Deus tem permitido que tantas coisas falhem, para provar se o que chamamos de fé é fé de verdade ou apenas emoção disfarçada. Quando tudo dá certo, todos dizem crer. Mas e quando o diagnóstico não muda? E quando a oração não tem resposta? E quando o tempo passa e nada acontece? É aí que a fé verdadeira se revela. A fé que permanece é aquela que não depende do cenário, que não precisa de aplauso nem de resultado,
que continua mesmo quando a alma grita, quando o corpo cansa, quando a mente duvida. Essa fé não nasce da vontade, nasce da morte do eu, do orgulho, da necessidade de controle. Ela brota do chão da rendição. A geração moderna chama de derrota o que o céu chama de prova. Mas Hebreus 11 mostra que os fracassos terrenos são apenas vitórias celestiais disfarçadas. O mundo viu homens morrendo, Deus viu guerreiros chegando em casa. O mundo viu sepulturas, o céu viu coroas. O mundo viu fracasso, o trono viu fidelidade. A fé que permanece é a que continua mesmo quando Deus parece distante, porque ela entende que o silêncio não é ausência, é confiança sendo lapidada. Spurgeon escreveu: a fé que não precisa sentir é a que mais se aproxima do próprio Cristo. E é essa fé que o Espírito quer restaurar. A fé dos que seguem mesmo com lágrimas nos olhos, dos que permanecem quando o mundo zomba, dos que oram quando todos já desistiram. É fácil ter fé quando há milagre, mas é no deserto que se conhece quem realmente crê. A fé que Hebreus 11 descreve é a fé dos desertos, dos que caminham sem bússola, sem mapa, sem resposta, mas com uma certeza: Deus é digno, mesmo quando nada faz sentido. E talvez você esteja nesse lugar agora. Tudo parece falhar. As promessas não se cumprem. As forças estão no limite. E o céu parece em silêncio. Mas escute, você ainda está de pé. E isso já é um milagre. Porque a fé que permanece quando tudo falha é a fé que o inferno não consegue apagar. Ela não precisa ver o sol, ela brilha na noite. Não precisa de garantias, ela se alimenta da esperança. Não precisa de vitória, ela se satisfaz com a presença. O autor de Hebreus termina o capítulo dizendo: eles não foram aperfeiçoados sem nós. Isso significa que a história da fé ainda está sendo escrita, e o céu está esperando a sua parte. Você pode ser a voz que continua o testemunho deles. Pode ser o altar que reacende o fogo. Pode ser o nome que o Espírito adicionará à lista dos que permaneceram. A fé que permanece quando tudo falha é a fé que se torna eterna. É a fé que transforma dor em testemunho, lágrima em semente, silêncio em adoração. E se hoje você só tem forças para dizer: Senhor, eu ainda creio, saiba que isso é suficiente. Porque o céu se curva diante dessa frase. O inferno treme diante dessa resistência. E o próprio Cristo, que também permaneceu quando tudo falhou, te chama pelo nome e diz: continue, eu estou com você. E quando tudo passar, e o mundo for consumido pelo fogo, e as coroas forem lançadas aos pés do Cordeiro, os que permaneceram ouvirão a voz que encerra toda a dor: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Essa é a fé que vence o tempo. A fé que não se explica, se entrega. A fé que não se vê, se vive. A fé que permanece quando tudo falha. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho a fé que permanece até o fim. Queremos saber quem ainda está disposto a viver o tipo de fé que o mundo não entende, mas que o céu aplaude. Curta este vídeo, se inscreva no canal A Escola do Príncipe e ative o sino para não perder as próximas mensagens. Compartilhe com alguém que está lutando para continuar crendo. Porque a fé que se cala, morre. E aqui, nós decidimos falar o que o mundo não quer ouvir. Se puder, torne-se membro e ajude este canal a continuar firme na missão de reacender a chama da verdade. Juntos vamos restaurar a fé que o inferno tentou apagar.